Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 17ª aula para o 8º ano do Ensino Fundamental. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de independência nas Américas, certo? A gente vai ver um pouquinho como as colônias, que eram colônias de países europeus aqui no nosso território americano, foram conquistando a sua independência. É claro que esse processo de independência ele não vai acontecer de forma única e linear em todo o continente americano. Cada processo vai acontecer de forma diferenciada, tanto dentro das colônias que eram dominadas, como por exemplo o Brasil, que era dominado pelo Portugal, como também de outras colônias diferentes que eram dominadas pelo mesmo país, como por exemplo os vice-reinos do Rio da Prata, do Peru, enfim, que eram dominados pelos espanhóis e vão acontecer e alcançar sua independência de formas diferentes, certo? Então vamos ver um pouquinho sobre como aconteceu esse processo de independência nas Américas dentro de um contexto geral. Primeiramente, vamos ver o que é independência. Observem. Independência é a qualidade ou condição de ser independente, ser autônomo e não depender dos outros. O conceito tende a estar associado à liberdade. Exemplos: nunca me vou casar, pois quero manter a minha independência e não ter de prestar contas a ninguém. Por culpa de uma penosa doença, o artista perdeu a sua independência e precisa da assistência de uma enfermeira em permanência. Então, nessas duas frases, a gente entende um pouquinho do contexto de independência como essa não necessidade de ter alguém, certo? Convém destacar que a independência não é a mesma coisa que a autonomia. Esse segundo conceito está relacionado com a descentralização do poder, que outorga certas faculdades e competências a uma comunidade que, em última instância, continue a depender de um governo central. Então, por mais que eles alcançassem o seu processo de independência, ou que haja um processo de independência instaurado, seja nas Américas, seja em outros países, seja pessoalmente, essa independência ela não é necessariamente uma autonomia, certo? A autonomia ela depende do que vem depois, certo? De como esse processo de independência posterior vai ser desenvolvido. Então você pode se tornar independente, mas não ter autonomia, como é o caso que a gente vai ver em alguns processos agora. Observem aí. As independências nas Américas. A gente tem o continente americano que foi descoberto por Cristóvão Colombo, segundo a história conta, e aí esse continente começa a ser povoado, colonizado, principalmente pelos portugueses, pelos espanhóis e também pelos ingleses. A gente tem os Estados Unidos, que era uma colônia da Inglaterra, as 13 colônias dos Estados Unidos, que alcançaram um processo de independência e se tornaram independentes da Inglaterra. A gente tem basicamente grande parte da América Central e, na verdade, quase que na totalidade da região da América Central, a gente tem um processo de colonização pelos espanhóis e, posteriormente, a independência de cada uma dessas províncias e desses territórios. E o caso do Brasil, que era uma colônia de Portugal e alcança também sua independência nesse processo, certo? Vamos entender um pouquinho desse processo. Observem, as independências na América ocorreram de maneiras diferenciadas. A influência dos países colonizadores acrescentou características específicas às colônias da Espanha, de Portugal e da Inglaterra, que, como eu falei para vocês, foram os 3 principais países que colonizaram o nosso continente americano. Continuando. O movimento de independência começou na América do século XVIII. Nesta ocasião, as 13 colônias, que eram de propriedade da Inglaterra, se manifestaram contra as cobranças cada vez mais intensas feitas por sua metrópole. A coroa inglesa implementou uma série de impostos que exigia muito dos colonos. Revoltados, estes organizaram manifestações e assumiram posturas radicais, tendo como resultado uma guerra entre colônia e metrópole. A primeira recebeu o apoio da França
histórica rival da Inglaterra e acabou conquistando sua independência na década de 1770. Isso a gente está falando dessas 13 colônias que eram colônias da Inglaterra que alcançaram esse processo de independência, principalmente motivados pelos altos impostos que eram cobrados pela metrópole. Então tem essa distinção, a colônia e a metrópole. A metrópole são os países que colonizam, certo? E a colônia geralmente é o país colonizado. Então as 13 colônias começaram a se revoltar, principalmente com a cobrança alta de impostos que eram cobrados de forma exacerbada pela metrópole. E aí essas revoltas, claro que vai ter uma série de medidas e de conflitos e de consequências, mas que vão culminar na década de 1770 na independência dessas 13 colônias que viriam a virar e se tornar os Estados Unidos que a gente conhece atualmente. Continuando. Mais tarde, na última década do primeiro século, aconteceu um caso emblemático e raro de independência no continente americano. Então, foi um processo totalmente diferente dos outros processos de independência dentro do nosso continente. O Haiti vivenciou uma revolta dos escravos contra as classes dominantes. Então, o Haiti, ele começa a ter essa revolta dentro dos próprios escravos, e esses escravos se organizam e lideram uma revolta contra a classe dominante, certo? Que nesse caso era a França. A Revolução Haitiana, que começou em 1789, uniu os negros que viviam no local, exercendo trabalho compulsório em combate contra a escravidão e aos abusos dos soberanos. O evento acabou se tornando a única independência na América movida por escravos. Então, a Revolução Haitiana, que culminou na independência do Haiti, foi o único processo de independência que foi movido, gerado e intensificado pelos próprios escravos, certo? Que se revoltaram contra a metrópole e conseguiram alcançar a sua independência. Continuando. Já as colônias espanholas na América receberam a influência de uma série de fatores em seus processos de independência. Como eu falei para vocês, os espanhóis eram os que tinham mais territórios dentro do nosso continente americano, eram os que mais tinham colônias dentro de todo o continente americano. A Espanha era detentora do maior território colonial do continente americano, suas posses iam do atual México até o extremo sul do continente. Nestas terras se fortificou uma elite local conhecida como crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos no chamado Novo Mundo. Os crioulos desenvolveram suas atividades e seus interesses na América, contestando várias vezes atitudes metropolitanas. Internamente, o fortalecimento dos crioulos e a insatisfação com as exigências da metrópole influenciaram novos movimentos de emancipação. Então, esses crioulos, que eram esses espanhóis que nasceram já no continente americano, então são filhos de espanhóis, mas que nasceram no continente americano, que são chamados de crioulos, são aqueles que motivaram e principalmente é a principal classe que vai desenvolver o processo de independência em todas as colônias espanholas, certo? Que vão aos poucos alcançando suas independências. O México, a Nicarágua, enfim, diversos outros países que vão conquistar esse processo de independência. Observem. Já o Brasil, que era uma colônia de Portugal, não passou por uma guerra contra a metrópole, caso dos Estados Unidos, ou por uma grande fragmentação do território, como aconteceu com a América Espanhola. Então, diferentemente das independências na América Espanhola e também dos Estados Unidos em relação aos ingleses, aqui no Brasil a gente não teve uma guerra contra a metrópole, certo? Não teve conflitos diretos. A independência aconteceu de forma mais curta e pacífica, vamos assim dizer. Observem.
No início do século, ali na terceira linha, no início do século XIX, em 1808, o rei português Dom João VI transferiu toda a corte para o Brasil em meio à fuga dos exércitos de Napoleão Bonaparte, que conquistavam os territórios na Europa. A mudança da corte alterou toda a lógica do Império Português no mundo, que passou a ter o Brasil como centro. No final da década de 1810, apenas que o rei Dom João VI resolveu retornar a Portugal como tentativa de controlar as manifestações dos burgueses de tal localidade que se viam prejudicados em função do distanciamento da coroa. Então, basicamente, o rei Dom João ele transfere a corte, tentando fugir das tropas napoleônicas, que Napoleão tinha decretado o bloqueio continental, estava tomando e conquistando diversos territórios, e para tentar fugir desse ataque, desse possível ataque de Napoleão, ele transfere a corte para o Brasil, e aí a gente tem uma inversão de valores. O Brasil, que antes era apenas uma colônia de Portugal, se torna sede da corte portuguesa. Então é aqui que seriam decididos e onde estariam toda a corte portuguesa que governaria tanto Portugal quanto o Brasil e as demais colônias, certo? Então esse processo intensificou e acelerou o processo de independência do nosso Brasil. Vamos lá, continuando, observem. Porém, no Brasil, ficou o príncipe regente Dom Pedro I. Então, depois que Dom João volta para Portugal, transfere novamente a corte para Portugal, ele deixa o príncipe regente, que era o Dom Pedro I, o qual foi convencido pela nova elite local a tornar o Brasil independente e ainda ser o primeiro imperador do mesmo. Dom Pedro I interessou-se pela proposta e declarou a independência brasileira em 1822. No Brasil, não houve guerra contra Portugal, mas sim guerras internas para afirmar toda a extensão do território pertencente ao novo imperador. Então, a gente não tem uma participação popular, na verdade, a população, às vezes, muitas das populações que ali habitavam nem souberam o que realmente estava se acontecendo. Então, a gente não tem uma participação popular no processo de independência do Brasil, que é marcado principalmente pela elite econômica que dominava e também pela elite monárquica liderada por Dom Pedro I. Tanto é que quando o Brasil se torna independente, ele não se torna uma república ou um governo democrático, mas continua sendo um modelo de monarquia que era chefiado por um imperador, que nesse caso vai ser o Dom Pedro I. Então, para a gente ver se conseguimos entender esse conteúdo que a gente abordou hoje, vamos fazer aqui duas questões rápidas e objetivas para a gente melhor entender, certo? Observem aí. Primeiro, que principais países conquistaram colônias na América? Então, quais foram os principais países que tiveram colônias no nosso continente americano, certo? Em todo o nosso continente americano. Letra A, França, Japão e Alemanha. B, Espanha, Portugal e Inglaterra. C, Rússia, Holanda e Japão. D, Inglaterra, Bélgica e Espanha. A alternativa correta é a letra B, certo? Os principais países que dominaram e conquistaram colônias nas Américas foi Espanha, Portugal e Inglaterra. É claro que houveram outros que também tiveram colônias, como o caso da França, mas de principal foram esses três. Segunda questão. O país detentor do maior território colonial no continente americano era, então, qual era o país que tinha mais colônias, mais terras aqui no nosso continente americano? A Espanha, a França, a Inglaterra ou a Rússia? A alternativa correta é a letra A, certo? O país que mais tinha terras e mais tinha colônias no nosso território, no nosso continente, era a Espanha, certo? Que ia desde o sul do México, desde o México, da região do México, até o extremo sul do nosso continente. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. Lá vocês podem assistir essa e quantas outras aulas e quantas vezes vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima aula.